da figura explosiva, da figura forte que ele era. Ele era, assim, totalmente intenso, não queria saber de dinheiro, não queria saber de nenhuma questão de status. Ele vivia integralmente para o pensamento, para o estudo. Quem conheceu ele na casa dele sabe disso. Ô Zoe, você esteve na casa dele, né? Eu estive em 2019. Aliás, eu tenho um carinho muito grande pelo Olavo, porque em 2016, quando eu comecei na internet, o meu primeiro vídeo foi ele que viralizou. E a partir dele foi que eu entrei, assim, para me reconhecer mesmo como uma pessoa de direita. Comecei a conhecer outras figuras públicas, como o Alan dos Santos, depois a Bia Kicis. Então, a primeira pessoa desse meio que me estendeu a mão, me deu apoio, né, e me colocou embaixo da sua asa foi o Olavo. E também eu era aluna, sou aluna do curso dele, ele me deu uma bolsa de estudos, o COF. Então, desde os 16 anos, eu assisto às aulas do COF. Tive a oportunidade, a honra, a felicidade de conhecê-lo em 2019, conhecer a Roxane e a Leila. E o Olavo é uma pessoa que ele passava essa imagem de ser durão, meio ogro. Mas eu tive a oportunidade de ficar 3 dias, né, lá na Virgínia, jantei, fui à missa com ele, com a Roxane. E Olavo era uma pessoa, assim, tão sentimento, tão coração, tão tudo. Eu praticamente nem falei. Eu não falava quando eu estava com ele, eu não conversava muito, eu só ouvia as histórias. Eu falava, professor, fale mais, porque eu só tenho a aprender. Eu tinha até medo de abrir a boca, porque ele era uma pessoa tão inteligente. Os conselhos que ele me deu, eu vou levar, assim, para a vida. Então, eu recebi muito triste essa notícia. Hoje, 6 da manhã, quando eu acordei, foi a primeira coisa. Meu WhatsApp estava cheio de mensagens assim, porque as pessoas sabiam do meu afeto por ele. Então, todo mundo mandou mensagem para mim. Então, deixo aqui um grande beijo. Fiquem com Deus, Roxane, Leila, que foram as pessoas que eu conheci junto com o Olavo, mas a todos os filhos também, que Deus dê todo o conforto. E o Olavo, ele cumpriu a missão dele. Ele plantou sua semente aqui no Brasil, que deu muitos frutos e ainda dará muitos frutos. Ele falava lá atrás sobre o Foro de São Paulo, sobre coisas que antigamente as pessoas falavam que era delírio, que era loucura, que era a teoria da conspiração. Mas hoje a gente vê que o Olavo sempre esteve certo. O Felipe, qual que é a contribuição que o Olavo de Carvalho deixa para o Brasil? Bom, eu acredito que são muitas. É difícil entender ainda o tamanho, a amplitude do trabalho de Olavo de Carvalho para o Brasil. Mas o fato é que muitas pessoas que buscavam, além da Bíblia, né, e da religião, uma luz nas suas trevas, nas trevas da ignorância, tanto individual quanto coletiva, viram e encontraram no professor Olavo essa luz, né, a forma como ele falava, sem medo, a verdade na cara que muita gente precisa ouvir para poder mudar de vida. E eu tenho aqui algumas frases, né, que eu separei do professor. E para mim, né, eu que sou envolvido nas causas sociais, você sempre acaba ficando ali num limbo, porque a esquerda puxou para ela, né, essa virtude, entre aspas, do trabalho social. E o Olavo de Carvalho, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava que o mundo seria melhor se não houvesse tanta gente prometendo melhorá-lo, né? Ou seja, o famoso blá, blá, blá das virtudes e do bem, mas, na verdade, na prática, muito pouco é feito, né? Outra frase que ele falou, que eu acho que inspira muito o momento que nós estamos vivendo no Brasil, é que o mal só aparece no mundo quando há deformidade do exercício do livre-arbítrio dado ao homem por Deus. Ou seja, as liberdades que nós estamos perdendo hoje, e ele vem alertando sobre isso há muito tempo, a liberdade é o maior presente que Deus nos deu, né? O livre-arbítrio, as escolhas. Então, ele sempre alertou sobre isso, como disse a Zoe aqui, sobre a esquerda, o Foro de São Paulo, e principalmente sobre as perdas das liberdades. Eu acho que esse momento é um momento de reflexão, né, no Brasil, e a gente precisa sempre lembrar do professor, que agora está eternizado. Agora, Vini, o nosso Adriles Jorge, inclusive nas férias, sempre assiste este programa, independente do dia, ele está sintonizado. Foi aluno de Olavo de Carvalho, certo? É uma pessoa que sempre teve uma relação muito próxima com ele, com a esposa de Olavo de Carvalho, e ele fez questão, Adriles, de gravar um vídeo e mandou aqui pra gente, e a gente vai exibir agora. Eu sou fruto de Olavo de Carvalho. Foi um homem de uma extrema generosidade que apontou algum esboço de talento
meu nas redes sociais, muito antes da Jovem Pan, muito antes do BBB. Foi ele que apontou o dedo generoso para mim. Para além da dimensão da generosidade pessoal dele, a generosidade pessoal dele, intelectual, filosófica, foi de extrema importância no país. Ele, não é exagero dizer que o Olavo realicerçou ou mesmo sedimentou as bases de um pensamento brasileiro sem nenhum tipo de revolução. Ele simplesmente traduziu o espírito conservador da maioria do nosso povo, o espírito cristão, de afeto, de generosidade familiar, para além de ideologias que aprisionam o pensamento humano, para além de ideologias que querem revolucionar a vida na Terra. O Olavo apontou, esse fato de que o sofrimento, as limitações humanas são bases sedimentares exatamente para um tipo de pensamento que ultrapassa o sentido da própria felicidade, que chegam no princípio de realização como a do Cristo, que se deixa morrer, que se deixa crucificar em nome de um sentido maior de existência, de doação ao outro. E o trabalho do Olavo é exatamente nesse sentido, de doação e generosidade ao outro. E ele sedimentou o seu pensamento em todas as esferas humanas, na política, na ação social, na ação de envolvimento individual com seus alunos, na ampliação da bibliografia universitária, que era tão limitada, tão limitante em relação à prisão de uma ideologia dominante que ainda domina hoje o cenário cultural no país. Ou seja, o Olavo, ele é exatamente a antítese do que ele era chamado pelos seus inimigos. Ele era anti-ideologia, ele abarcava a vida de uma maneira absolutamente, generosa e perceptiva das várias nuances, das várias ambiguidades do ser humano, das várias ambiguidades e complexidades das teorias políticas, das ações sociais. Ou seja, ele, como uma pedra, ele é jogado, ele se joga em alto mar e reverbera em ondas, reverbera em maremotos, por todos os mares, por todos os oceanos. A sua influência, a influência de Olavo de Carvalho, é ilimitada e infinita no pensamento brasileiro e no pensamento universal. Tá aí o vídeo do nosso Adriles Jorge, gravado hoje de manhã, né, Vini? Encaminhado pra gente, a gente exibindo aqui na Jovem Pan News. Eu quero conversar agora com o Carlito Neto, porque o Carlito está conectado aqui com a gente. Bom dia, Carlito. Seja muito bem-vindo aí novamente ao Morning Show. Carlito, eu acredito, e todos nós aqui acreditamos, que você discorde das ideias do Olavo de Carvalho e daquilo que ele propagava. Mas eu queria uma avaliação sua, justamente pelo ponto de vista aí positivo. No que você acha que ele veio a contribuir? Em relação ao debate público, em relação também à influência no que se veio a chamar aqui no Brasil de movimento conservador, é inegável a influência do Olavo de Carvalho como peça fundamental para criar essa onda aí. Apesar de muita gente associar ele sempre ao Bolsonaro, o Olavo de Carvalho existia antes do Bolsonaro. Ele já era uma figura relevante nas redes sociais desde os tempos de Orkut. Várias comunidades surgiram naquela época ali do Orkut para falar sobre o Olavo de Carvalho, que era uma figura polêmica. Isso independe de a gente concordar ou discordar das ideologias do Olavo de Carvalho. É uma figura que, para o cenário conservador, né, que era um cenário onde ele marcava muita presença, ele vai acabar fazendo falta, mas independente de eu concordar ou discordar das ideologias do Olavo, eu só tenho a lamentar essa perda, né? Ele testou positivo alguns dias atrás, segundo algumas informações aí, para a Covid-19, e agora veio a falecer. Eu acabei de falar, inclusive, com a Heloísa de Carvalho, que é filha dele, e desejei aqui os pesares, apesar de eles não terem uma relação tão amistosa assim, mas nesse momento de passagem aí de um plano para outro, para quem acredita nisso, é a única coisa que eu posso, ao menos, fazer. Muito bem, Carlito. Paulinha, e a repercussão está muito forte nas redes sociais, né? Pois é, vamos conferir alguns tweets, começando do presidente Jair Bolsonaro, que escreveu o seguinte: nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade, um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. E aí ele continua aqui: que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, também
tuitou, o Carlos, que eu acho que era o mais próximo, talvez, né, dos pensamentos do Olavo, era o que mais falava a respeito disso, escreveu o seguinte: conheci o professor Olavo de Carvalho de forma espontânea em 2012, em seu programa de rádio, e imediatamente passei a admirá-lo por seu vasto conhecimento, bom humor e principalmente por sua coragem. Ao professor Olavo, a minha eterna gratidão por sua vida dedicada ao conhecimento que semeou em uma terra arrasada chamada Brasil e fez florescer em muitos de nós um sentimento de esperança, de amor pela verdade e pela liberdade. Que sua obra ilumine para sempre a nossa história. E aí ele ainda fez um outro tweet aqui, o Carlos Bolsonaro, dizendo: grande foi a sua influência em nossas vidas, não apenas em política, mas também através de ensinamentos valorosos e inúmeras amizades geradas por convergência de valores. Muitas lições e até mesmo críticas, sempre com a melhor das intenções, nos ajudaram a refletir e crescer. O Eduardo Bolsonaro fez a publicação aí de inúmeras fotos de momentos com Olavo de Carvalho e escreveu: que Deus acolha o professor e conforte sua esposa Roxane e família. Aqui na Terra, seus livros, vídeos e ensinamentos permanecerão por muito tempo ainda. Janaína Pascoal também fez um tweet comentando a morte de Olavo de Carvalho, disse o seguinte: acabo de ler a notícia da morte de Olavo de Carvalho, meus sentimentos a Roxane e demais familiares, meus sentimentos também a todos os seus alunos e seguidores. Tive a honra de conhecê-lo e constatar sua inteligência diferenciada, grande perda. E aí um movimento também que acontece nas redes sociais, e não é no caso do Olavo especificamente, mas em muitos casos de pessoas que estão dentro dessa polarização, é o que a gente chama do ódio do bem, né? O pessoal que está ali basicamente comemorando, celebrando a morte de uma pessoa. Eu, particularmente, não concordo com o Olavo em quase nada. Acho que ele era até uma pessoa muito grosseira, inclusive em entrevista que deu aqui a Jovem Pan, a gente vai recapitular hoje. Mas eu também considero de uma extrema grosseria e de extremo mau gosto esse tipo morte, de reação ali na internet. É uma pessoa que tem uma família, é um indivíduo que construiu aí a sua obra. Você concordando ou discordando, é uma pessoa que fez a passagem. Eu acho que não vem ao caso fazer esse tipo, enfim, de manifestação, mas é também alguma coisa que a gente vê acontecendo aqui nas redes sociais. Ô, Josias, eu queria muito ouvir uma avaliação sua, porque eu vi na entrevista que você fez hoje ao Jornal da Manhã com o Tiago e com a Adriana, que você disse que a maior contribuição que o Olavo de Carvalho tem para com o Brasil é no aspecto cultural. Você fala isso, né? Não é apenas a questão das obras, enfim, da questão do posicionamento político dele, mas da influência cultural que ele exercia através de tudo que ele propagava. Como é que você acha que o Olavo de Carvalho via a política cultural que hoje é promovida pelo governo Bolsonaro? Olha, aí eu não sei dizer. A política cultural especificamente eu não sei, mas é evidente que ele estava decepcionado com o governo em vários aspectos, né? E de fato, a principal influência de Olavo é cultural. São os livros que ele deixou, isso é que vai permanecer. O aspecto político é só o elemento mais exterior, entendeu? É só a ponta do iceberg. Isso daí é o que chama mais atenção do ponto de vista jornalístico, mas isso não é o principal. Olavo diz que a cultura... o que acontece na cultura depois acontece na política. E, de fato, a obra dele é um exemplo disso. Então, Olavo veio... tentando quebrar a hegemonia da esquerda na cultura e resgatar autores, em que inclusive eram de esquerda, como José Geraldo Vieira, né? Que era um autor comunista e, entretanto, Olavo foi o responsável por resgatar a obra de José Geraldo. Então, ele foi trazendo autores, trazendo ideias, colocando e teorizando sobre coisas que ainda não tem nenhum aporte teórico muito firme, como, por exemplo, o globalismo. Você vê, não existem grandes livros sobre globalismo, é uma coisa muito nova. Então, Olavo é um dos autores no mundo mais importantes para você entender esse fenômeno que está acontecendo na nossa frente. Então, não tem uma bibliografia ainda preparada. E a bibliografia, inclusive, vai ter que ser feita a partir do que Olavo deixou, dos cursos dele. Então, Olavo deixou
são quase 500 aulas do COF, não é? Que já parte dela foi transformada em livro. Esses livros vão virar outros livros. Os livros que foram traduzidos por influência dele vão inspirar outros livros, vão inspirar outros filmes. Eu sei de pelo menos 2 documentários que têm depoimentos de Olavo e estão inéditos. Um meu, que é O Brasil como Ideia, um documentário, e o segundo, que é O Olavo Tem Razão, do Mauro Ventura. Então ele ainda vai ser visto no cinema. Né? Perfeito. Perfeito. Vini, fala. Paulo, vamos recapitular, então, alguns trechos dessa entrevista exclusiva do Olavo de Carvalho aqui no Morning Show, que ocorreu em setembro de 2020. Entre vários assuntos que ele falou aqui no programa, teve um tema que ele abordou, que foi o tema do comunismo, que era um assunto que ele abordava muito, verbalizou muito sobre isso e sobre como o comunismo, segundo ele, na visão dele, estava entranhado aqui no Brasil. Vamos ver o que ele falou à época. Em primeiro lugar, as pessoas que dão palpite sobre isso não entendem nada do assunto, não têm a menor ideia do que seja comunismo. Né? O que eles entendem de comunismo é assim, a definição de dicionário. Comunismo é a estatização dos meios de produção. Se não tem estatização dos meios de produção, não tem comunismo. Olha, mas que coisa mais ridícula. Você, na própria União Soviética, pelo menos 50% da economia soviética era economia privada. Era ilegal, mas estava lá e o governo tolerava. De modo que o próprio Karl Marx dizia que o processo de formação do socialismo era para se estender ao longo de décadas ou séculos. Quer dizer, na União Soviética nem na China jamais houve essa estatização total dos meios de produção. Daí vem um imbecil como Marco Antônio viu e diz, não tem comunismo nenhum se não tem estatização dos meios de produção. Fala, pelo amor de Deus, não dá para discutir com esses caras. Eles nunca estudaram Marx, nem Lenin, nem coisa nenhuma. Né? Então, o comunismo não é um regime. O comunismo é assim, é um movimento. Isso é curioso que já nos livros de Dostoiévski, ele usava essa expressão, o movimento. Né? Então, o movimento não é uma coisa parada, não é uma coisa estática, que aqui está aqui montado o regime comunista e agora funciona assim, assim, assim. Isso é absolutamente ridículo. Né? O comunismo tem toda uma dinâmica, tem uma inventividade, tem uma adaptabilidade extraordinária. Tá certo? E você não tem que perguntar pela ideologia do sujeito, mas pela organização que está por trás. A organização a que ele pertence, com a qual ele colabora. Então, comunismo significa o Foro de São Paulo. É uma organização que congrega mais de 200 partidos políticos. Meu Deus do céu. Aonde existiu uma organização desse tamanho no Brasil? Que organização de direita congrega 200 partidos políticos? Então, se eu dizer que não tem comunismo atuando no Brasil, é coisa analfabeta. Não merece resposta. E teve um outro momento também, Paulo, que ele fala como que era a relação dele com o presidente Jair Bolsonaro e qual que era a real influência que ele tinha sobre o governo. Vamos ver. No Brasil só se discute pessoas. Você é contra ou a favor do fulano de tal. Isso é um absurdo. Eu nunca discuto isso. Né? O Goethe já dizia que os escravos discutem pessoas, os senhores discutem coisas. Eu assim, quando critico elogio atitudes ou palavras determinadas, não indivíduos. O que eu acho do Bolsonaro? Eu não sou Deus para julgar pessoas, eu posso julgar este ato, aquele ato, essa ideia, aquela ideia, e isso é o máximo. Então, eu elogiei o Bolsonaro por causa de muitas atitudes e critiquei por causa de outras. Qual é o problema? Né? Perfeito. Não, nenhum, mas existe uma conversa entre vocês trocam, você tem acesso ao presidente e, enfim, a gente sabe que você é tido como guru do governo, né? Você vê, a mídia brasileira é um bando de crianças idiotas, você tá entendendo? Os caras dizem que eu sou o guru do Bolsonaro. Sabe quantas vezes eu conversei com o Bolsonaro na minha vida? 4. Né? 3 delas por telefone. E a 4ª foi em pessoa durante 2 minutos na frente de 30 pessoas, na Embaixada do Brasil. Quer dizer, como é que eu posso ser guru do sujeito que eu nem converso com ele? Como é possível? De onde tirar essa ideia idiota? Né? Também você vê, qual o conhecimento que o Bolsonaro tem das minhas ideias? No máximo, ele lê uns pedaços do mínimo. Né? E olhe lá, como é que isso aí representa o ensinamento do Olavo de Carvalho? Eles estão loucos. Olha, eu sou autor de 20 livros publicados, tenho um curso ali, tem 500 aulas gravadas, está para sair mais umas dezenas de livros, acaba de sair mais 2, que é o livro sobre Mário Fernando dos Santos e sobre Edmundo Husserl. Ninguém lê isso aí e acha que conhece o pensamento do Olavo de Carvalho. Quando o jornalista brasileiro escreve o pensamento do Olavo de Carvalho, é alguma coisa que só existe na cabeça dele. Muito bem, Vini, tá aí os trechos que a gente separou de uma entrevista histórica, né? Marcante aqui no Morning Show, todos se lembram, inclusive ela está disponível no canal do Morning Show no YouTube para que você possa acompanhá-la na
íntegra o ano de 2020, certo? 2020, setembro de 2020. Josias, eu estou analisando aqui uma fala do Olavo de Carvalho numa última live que ele participou, bem no final do ano passado, no dia 20 de dezembro de 2021, que ele diz o seguinte: ele, Bolsonaro, me usou como poster boy. Ele me usou para se promover e para se eleger. Depois disso, não só esqueceu tudo o que eu dizia, mas até os meus amigos que estavam no governo, ele tirou. Como é que você viu essa relação final aí, tanto do Bolsonaro quanto do Olavo de Carvalho? Como é que estava essa situação, enfim? E se você concorda com essa afirmação dita pelo Olavo? Olha, eu acho que Olavo, ele se sentia... sentia muito a ingratidão das pessoas, né? Você vê a editora, que o editor, a Record, não queria mais editá-lo. Dentro do governo, os alunos deles foram perseguidos. No entanto, o governo usa muitos termos e muitas ideias que Olavo colocou em circulação, né? Então, ele tinha essa decepção, mas ele nunca abandonou Bolsonaro. Eu não acho que iria abandonar nesse caso. Eu não acho, claro. Agora, então, você diz que ele não abandonou o Bolsonaro. E o Bolsonaro o abandonou? Eu acho que o Bolsonaro, ele... É uma situação muito complexa, viu? Porque Olavo, ele falava coisas muito contraditórias, né? Ele era um pensador muito orgânico. Ele falava uma coisa, depois ele falava outra. Mas, por exemplo, ele chegava e elogiava Bolsonaro como um administrador, mas dizia que ele não estava sendo ideológico, não estava dizendo que estava deixando que os inimigos dissessem que ele não poderia ser ideológico. Então, tem toda essa situação que a gente sabe qual é, né? Perfeito. Josias, deixa eu agradecer a sua participação aqui no Morning Show desta terça-feira. A gente, obviamente, você sempre participa aqui com a gente, com outros temas, mas hoje, infelizmente, a gente tem que discutir, debater aqui e homenagear Olavo de Carvalho pela sua morte aos 74 anos de idade na madrugada de hoje nos Estados Unidos. Obrigado, Josias. Volto sempre. Obrigado. Valeu.